Boa tarde para quem é da tarde, que alegria. Boa noite para quem vai ver de noite, bom dia para quem vai ver de dia. Então, muitas pessoas chegando agora novas e uma das coisas, um dos assuntos que pediram para falar, né? É assim, por que que as constelações podem me deixar mais próspera? E quando a gente fala assim de próspera, né, na hora que eu estava conversando com a pessoa que ela me falou isso, e aí eu falei, vou fazer a aula em cima disso, você assiste para você poder, né, a aula, não a conversa, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, escreve aí no chat, se não estiverem ouvindo, qualquer coisa, tá? E se tiverem sugestões para os próximos encontros também, deixem as sugestões aí para a gente poder ir falando daquilo que as pessoas estão querendo escutar, né? Para ficar mais interativo, mais interessante. Então, assim, por que as constelações me deixam mais prósperas? Pode me deixar mais... E próspera em todos os sentidos, né? Eu ser mais próxima nos meus relacionamentos amorosos, mais próspera, tendo mais harmonia, mais leveza, mais paz nas relações com meu pai, com os meus irmãos, com os meus amigos, na minha empresa, no meu trabalho, com o meu chefe, com o dinheiro. Quando eu falo de prosperidade, eu tenho que entender que a prosperidade é até no nível corporal, no nível espiritual, no nível emocional, no nível mental. A prosperidade ela é em todos os níveis. Então, assim, quando a gente fala que as constelações podem nos ajudar a ser mais próximos, porque as constelações elas vão nos mostrar os nossos bloqueios, aonde que eu, por exemplo, estou repetindo os mesmos padrões que os meus ancestrais. Onde que eu estou fazendo igualzinho ao meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Onde que eu estou repetindo a história. Ela vai me mostrar também aquelas crenças que eu carrego da minha ancestralidade, que na verdade já não fazem mais sentido para mim. Muitas vezes a gente carrega crenças da nossa ancestralidade em relação ao amor, em relação ao dinheiro, em relação às relações amorosas muito fortemente. E às vezes aquilo já não cabe mais dentro da história, do momento de vida, do contexto. Então também a constelação ela vai poder me mostrar isso. E eu vou poder também deixar isso com os meus ancestrais, aquela história que é deles, que não é mais minha, não é mais atual para mim, não faz mais sentido para mim. Tem outros movimentos que a constelação vão deixar muito claros, né? Tem aqueles que são muito comuns e que é muito fácil da gente entender, que são aqueles que estão diretamente conectados com as ordens do amor, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. Por quê? Porque quando eu desrespeito as ordens do amor, que são leis sistêmicas, leis universais, isso impede a minha fluidez de vida, isso impede o meu fluxo. Quando a gente está falando de hierarquia, a gente está falando também da gente estar no nosso lugar. Quando eu não estou no meu lugar, eu perco fluidez, eu perco leveza, eu perco prosperidade. É como se eu estivesse caminhando só na estrada de terra. Então vai ficar mais difícil. É legal quando eu posso ir na minha autopista e quando eu vejo estradinha de terra bucólica, eu vou passear na estradinha de terra bucólica. Então, assim, a hierarquia, por exemplo, em relação aos relacionamentos amorosos. Se eu estou fora do meu lugar, por exemplo, se eu estou no lugar da minha mãe, aquele lugar é como se eu tivesse meio que casada energeticamente com meu pai. Então, eu encontrando uma pessoa, aquilo não vai fluir legal. Ou então eu não vou encontrar uma pessoa. Então, a constelação vai me mostrar se eu estou energeticamente casada com meu pai. E eu vou poder fazer os movimentos necessários para sair desse lugar e ir para o meu lugar, que é o lugar de filha. Muitas vezes, quando a gente coloca uma constelação, a pessoa chega e fala assim, não, eu já resolvi tudo com meu primeiro marido, meu ex-marido, tá tudo resolvido, tá tudo de boa. Na hora que a gente vai ver, a pessoa ainda tá lá posicionada, né? Coloca os bonequinhos lá lado a lado, ela e o ex-marido, um do lado do outro, como se ainda tivesse casado. Aí é como se eu tivesse energeticamente ainda casada com aquele homem. Aparece um novo, o que vai acontecer? Não vai fluir legal. Ou não vai aparecer uma outra pessoa, uma outra mulher, um outro homem para mim poder me relacionar, né? Quando a gente fala, muitas vezes também, do pertencimento, né?
Quando eu fico excluindo aquelas pessoas com quem eu já me relacionei, quando eu fico condenando, criticando, querendo que desapareça, que morra, como se aquela história não tivesse existido, ou como se ela não pudesse ter existido, como se tivesse ter sido tudo diferente, isso é uma exclusão. Nós estamos falando de pertencimento. O que vai acontecer? Isso significa que eu não aprendi o que eu deveria ter aprendido naquele relacionamento. Provavelmente, eu vou procurar um igualzinho para fazer a mesma história. Eu vou falar que ele... não, mas esse é diferente, o outro era magro, esse é gordo, o outro era baixo, esse é alto, o outro era pobre, esse é rico. Não vai fazer diferença. A lição que tem que ser aprendida, porque as pessoas chegam na nossa vida para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver, e chegando cada vez mais próxima da minha essência, daquilo que sou eu mesmo, do que é a minha pessoa. Então, eu tenho que... A pessoa chega do mesmo jeito que ela chega para mim, eu chego para ela. Né? Como se eu estivesse escolhendo uma agulha dentro de um palheiro. Eu estou escolhendo aquela pessoa para fazer um movimento na minha vida, um movimento que precisa ser feito. Então, todos aqueles que fizeram parte, eles têm o direito de pertencer e eles têm que ter o lugar deles. O lugar mínimo que aquela pessoa tem é uma pessoa com quem eu aprendi. O que eu aprendi? Se eu ainda não aprendi, eu tenho que ir lá olhar e ver o que é que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi. O que aquela pessoa me ensinou? Ela me ensinou que eu não quero um relacionamento abusivo? Ótimo. Ela me ensinou que eu quero ser mais amada, ter mais atenção, que eu quero ser respeitada. O que é? Que eu estava fechada para o amor e que agora eu tenho que me abrir para o amor? O que eu tenho que aprender? Que naquela época eu não estava disponível, que eu estava meio que casada energeticamente com meu pai. Então, que eu era responsável pela indisponibilidade daquela relação. Quando eu aprendo tudo isso, é como se eu agora estivesse livre para ser mais próspera nas relações amorosas, né? Quando eu estou falando de relação entre os iguais, entre os sócios, os amigos, os colegas, os namorados, maridos e mulheres, essas relações também elas têm que ser equilibradas. A troca e o equilíbrio entre o dar e receber é que vai possibilitar essa prosperidade nas relações, essa harmonia nas relações. Quando eu só dou, eu só recebo, é por isso as ordens do amor elas são tão importantes, e eu aprendi a observar isso todo dia, que na nossa formação tem um módulo específico para as ordens do amor, para me entender e me trabalhar nisso de uma maneira bastante profunda, né? Então, assim, é muito importante tudo isso. Dentro desse movimento da prosperidade também, a gente tem que entender que o sistema familiar, ele tenta se autorregular e equilibrar e evoluir numa jornada evolutiva o tempo todo. Então, muitas vezes, o que acontece é que existe um movimento de uma busca de um equilíbrio, quase que uma expiação por aquilo que aconteceu. André, não estou entendendo, não. Vamos tentar explicar. Vou dar um exemplo para ver se fica bem interessante. Então, por exemplo, vamos dizer que meu avô, meu tio avô, ancestrais meus, né, estão conectados lá com a minha história. Vamos dizer que esse avô foi um agiota. Ele emprestava dinheiro a juros. De alguma maneira, ele ajudou algumas pessoas, mas algumas pessoas saíram prejudicadas com essa situação. O sistema, ele faz um movimento de buscar equilíbrio. Então, se de alguma maneira alguém no meu sistema familiar lá atrás causou alguma dificuldade, eu aqui, de alguma maneira, o sistema busca se autorregular e equilibrar. Eu lembro de uma vez que umas moças chegaram para constelar, e as 3 irmãs, e elas não conseguiam falar, nós queremos constelar nossa prosperidade financeira, porque o dinheiro chega e desaparece, outro dinheiro não chegava, as 3 irmãs. E aí eu fui conversando, na hora que eu fui saber, o pai delas, ele era o artista que marcava as cartas do baralho para a banca aquecer no jogo. O pai dela não era nem a banca, mas ele era aquele que marcava as cartas. Na hora que nós colocamos na constelação, elas estavam identificadas com essa história. Então, quando eu olho para tudo isso no movimento da constelação, é quase como se eu tivesse a oportunidade de, naquele momento, falar, olha, eu sinto muito que foi assim.
Eu te peço, por favor, seja generoso, seja benevolente agora, né? Foi só dessa maneira que foi possível o meu pai sustentar toda a nossa família. E eu sinto muito se a sua família saiu prejudicada. Quando eu faço esse movimento, eu estou buscando um equilíbrio naquilo que estava desequilibrado. Eu estou buscando enxergar o que foi e reconhecer tudo como foi pelo preço que foi. E estou, de alguma maneira, pedindo também que isso possa ser diferente daqui para frente. Então, a constelação me possibilita ver muitas vezes essas situações que estão ocultas e que eu ainda não enxerguei e ainda não entendi. E é por isso que as constelações podem nos deixar mais prósperas, né? Durante toda a formação, na nossa formação, a gente vai fazendo constelações e a gente vai enxergando isso. É muito interessante, muito significativo, né? Todos os dias eu constelo. Todos os dias eu vejo como que a constelação pode realmente fazer um movimento efetivo de, no mínimo, trazer paz ao nosso coração. Quando a gente olha e entende, é como se eu encontrasse um lugar de paz. Prosperidade é paz no coração. Prosperidade é leveza, é harmonia. Isso também é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, não. E o dinheiro também muitas vezes está lá agarrado com as histórias da nossa ancestralidade, com a nossa própria história, né? Outro dia eu atendi uma pessoa e ela me falou assim: parece que eu não consigo ser próspera, porque, na verdade, eu não tenho coragem de contar isso para ninguém, mas eu vou te contar. Eu já lesei algumas pessoas, algumas empresas. Então, é como se ela mesmo se auto-sabotasse numa busca de um equilíbrio daquele dano que ela sentia que tinha sido tão grande. Mesmo eu, dentro do meu olhar, achando que não tinha sido tão grande. Então, mas o fato dela acreditar, dela sentir e aquele movimento sobrecarregar, na hora que nós colocamos no campo era aquilo mesmo. Aquilo estava pesando e sobrecarregando a fluidez e a prosperidade dela. Na hora que ela pode, aí a gente tem também algumas dicas que a gente pode dar, né? Além de constelar, eu posso tentar quitar essas dívidas de uma maneira simbólica, energética, durante uma constelação, depois de uma constelação, trazendo essa prosperidade, essa leveza, essa harmonia na minha vida, liberando o fluxo, né? Muitas vezes é o ressignificar das crenças, né? Eu vou crescendo lá e vou escutando minha avó falar: dinheiro não danhava, dinheiro não danhava. Então agora eu tenho que ressignificar essa história. Foi a história da minha avó, foi a história dos meus ancestrais. Eu agora tenho que deixar essas crenças lá com ela e falar assim: eu agora planto sementes de dinheiro. É uma maneira de eu trazer um novo olhar para isso. Estou usando metáforas para ficar mais para ver se eu consigo trazer o entendimento do que é constelação. Esse enxergar de um novo lugar, de um lugar mais leve, de mais entendimento, onde eu possa realmente fazer a mudança. E lembrando que se eu quero efetivamente fazer uma mudança, essa mudança tem que começar comigo. Não adianta eu querer que o outro mude, né? Muitas vezes a pessoa fica querendo que o outro mude. Ah, mas eu só fiz isso porque ele fez. Eu só fiz isso porque ela fez. Eu estou na reação. Eu tenho que partir da minha ação, do meu movimento. Se eu quero, né? Se eu quero, se eu quero ter muitos clientes, eu tenho que estar aberta para ter muitos clientes. Eu tenho que ter tempo disponível para ter muitos clientes. Eu tenho que investir meu tempo, eu tenho que divulgar o meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor. Quando eu estou fazendo isso, eu estou usando o meu adulto, estou no movimento do adultecer, né? Eu estou no movimento de dar, abrindo espaço para receber. Eu estou dando para receber, eu estou investindo, eu estou colocando trabalho para que o universo possa me retribuir. E quando eu trabalho o serviço da vida, o dinheiro chega e permanece. Então, é desse lugar que eu falo, né? Que a gente pode ser próspero em todos, a constelação me ajuda a ser próspero também. Em vários aspectos, a gente pode constelar tudo quanto é assunto, né? Eu tenho que entender isso. Então, sintomas, a gente pode falar de saúde.
quando eu entendo que um sintoma é um grande mensageiro a serviço da vida, para que esse sistema tenha mais fluidez, mais amorosidade, que todos possam pertencer, é uma grande sacada. E aí aquilo pode pegar leve e eu posso viver de um lugar mais saudável, mais próspero e mais leve, né? Então, assim, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho. E para aquele que ainda não entendeu o que é a constelação, né? A constelação é eu poder realmente enxergar aquilo que está me impedindo de liberar o fluxo. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido lá nos nossos emaranhados que a gente não consegue realmente saber onde que eu estou desrespeitando a hierarquia, onde que eu estou desrespeitando o pertencimento, onde que eu estou desrespeitando o equilíbrio entre dar e receber, onde eu estou identificada com minha tia-avó, meu tio-avô, meu avô, meu bis, minha mãe, onde que eu estou repetindo a história do meu pai, eu estou falando, não, agora eu estou fazendo totalmente igual. Mas na hora que a gente coloca uma constelação, a gente vai ver verdadeiramente o que está acontecendo. E aí eu posso trazer esse novo olhar e liberar esse fluxo da vida, esse fluxo da prosperidade e do amor. É por isso que as constelações podem me deixar mais próspera. Eu espero que tenha feito sentido para aquelas pessoas que ainda não tinham entendido isso, que tenham gostado. Se isso fez sentido para alguém que você conhece, que ainda não sacou isso, encaminha esse vídeo para essa pessoa, a gente ajudar o outro dentro do movimento dele. Eu falo assim, né, tudo que eu aprendo eu já quero logo compartilhar. Isso é se colocar a serviço da vida. Então, quando eu compartilho com aquela pessoa, eu falo, olha, ela ainda não entendeu que ela ainda está identificada lá com a avó dela, olha, ela ainda não entendeu que ela está excluindo, por isso que não está funcionando, ela ainda não entendeu que ela está no lugar do lado do pai dela, casada, né? Manda mensagem para essa pessoa, para ver se essa pessoa tem a sacada, se ela percebe que ela tem que fazer um movimento a partir dela. E quando ela faz um movimento a partir dela, ela pode realmente fazer a mudança. E em ela mudando, o sistema todo muda. Não sou só eu que mudo, o sistema todo ganha. Na verdade, a humanidade inteira ganha. Quando eu faço um movimento em direção a uma vida mais leve, mais próspera, mais saudável, mais amorosa, a humanidade inteira está ganhando. E isso é lindo, a gente poder fazer parte dessa corrente do bem, desse movimento, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês saibam, né, que se você quer fazer uma constelação, a gente também faz constelação individual. A gente tem um grupo de constelação ao vivo, presencial, que acontece eu e a Alexia, aqui minha irmã. Visitem o nosso site, curtam as nossas redes sociais, minha, da Alexia, do Instituto Nascente. Isso nos ajuda, isso equilibra um pouco, né? Eu te agradeço a sua presença, agradeço quando você faz isso me ajuda também. E se você deseja realmente receber o convite para essas aulas toda semana, se você está assistindo, ainda não faz parte do grupo, aí na descrição vai ter um lugar que você pode falar com a nossa equipe vai poder te orientar, te esclarecer em relação à constelação individual, em relação à constelação em grupo, em relação à nossa formação. Tem uma turma nova começando, vai começar presencial em Brasília, Belém, Umuarama, Belo Horizonte, online para o Brasil e para o mundo. Então tem turma nova começando, para você que está chegando, vai ser uma alegria seguir junto, seguir estudando. Tem muitos assuntos novos chegando também, tem uma turma nova de tarô que eu estou começando, a Alexia está com astrologia, então assim tem coisa nova, interessante. O negócio é a gente seguir junto e seguir fazendo se desenvolver-se, né? Chegar mais perto de mim mesmo, ficar mais com a minha cara, né? Eu quero te agradecer profundamente pela sua presença, né? E se você gostou, semana que vem tem mais e eu tô te esperando. Um beijo bem grande.